Mais de 1.300.000 pessoas morrem todos os anos no mundo por causa de acidentes de trânsito. Agora, no Brasil, um projeto de lei quer flexibilizar as regras do Código de Trânsito Brasileiro. Entre as medidas propostas está a alteração na quantidade de pontos para a suspensão da carteira de motorista, fim do exame antidrogas para motoristas profissionais e extinção da multa para quem dirige e não coloca as crianças na cadeirinha. As medidas ainda precisam ser aprovadas, mas já estão causando muita discussão. O programa Outros Olhares de hoje está no ar. Fique com a gente. Nosso convidado de hoje é o advogado especialista em trânsito, Marcelo Battirola. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo. Obrigada pela sua participação. Imagina, obrigado pelo convite. Certo, vamos discutir esse assunto aqui, o trânsito, que impacta diretamente na vida de todas as pessoas, né? Sejam motoristas, pedestres, enfim, qualquer alteração tem reflexões e reflexos diretos, né? A primeira legislação de trânsito, Marcelo, lá de 1941, e de lá para cá, muita coisa mudou, a sociedade muda e as regras, as leis também precisam acompanhar, né? Como é que você avalia essa proposta de mudança que está correndo agora, que está em curso? Bem, veja bem, as mudanças elas são necessárias, né? Como você mesmo mencionou, a primeira legislação nacional de 1941, tivemos o regulamento de 66, 68, e aí ficamos num vácuo de 30 anos, quando entrou em vigor o novo Código de Trânsito, que já não é mais tão novo, né? Então, levou 30 anos em 98 e agora, então, já faz mais de 20 anos que nós temos o atual Código de Trânsito, que é de 97 e entrou em vigor em 98, e algumas centenas de resoluções tentando explicá-lo, e está na hora, sim, de algumas mudanças. Esse projeto apresentado, ele não é o ideal, ele não está muito bem confeccionado, ele precisa ainda de muitos estudos, que esses estudos serão passados agora ao Congresso, né, que vai analisar, sugerir alterações, e eu espero que os faça, mas sim, está na hora de a gente ter algumas alterações, algumas novidades. A gente percebe que qualquer alteração no trânsito, na rua em que a gente mora, enfim, tem uma lombada nova, tira a lombada, coloca a lombada, ou então uma rótula, tudo isso já provoca mudanças, alterações, a gente precisa ficar mais atento ao trânsito quando acontece isso, né? Agora, uma medida mais ampla, ela tem que ser precedida de um estudo técnico, de uma avaliação técnica, né? Nesse caso aqui, como é que está se configurando? Bem, como você mencionou agora, a questão de lombadas, enfim, esse é um problema crônico que eu vejo aqui no Brasil, onde nós acreditamos que os problemas serão resolvidos através de normas, através de mudança de normas. E, na verdade, os problemas têm que ser resolvidos por ações, por estudos técnicos e ações das partes interessadas e competentes para fazer. Então não é só com a mudança da lei, a mudança do Código de Trânsito que nós vamos resolver os problemas. Na verdade, essas mudanças sugeridas, elas não estão aí para o combate à violência de trânsito. Elas não, atualmente, como elas foram apresentadas, elas não têm o objetivo de combater a violência de trânsito, e sim tentar diminuir punições, né, por um lado. Por um outro lado, existe uma proposta ali também que visa acelerar o processo de suspensão do direito de dirigir, que hoje é um processo lento. Uhum. Teve uma questão relacionada aqui aos órgãos de trânsito que respondem pelo trânsito no Brasil. A associação que reúne os DETRANs, por exemplo, divulgou uma nota dizendo surpresa com essas alterações e dizendo que os órgãos de trânsito do Brasil não foram consultados sobre essa proposta de alteração. Como é que você vê essa questão? É necessário que se façam esses estudos ou essas conversas antes de se propor qualquer mudança? Com certeza, quando se trata de regras de trânsito, que são regras que atingem a todos. Como você mencionou no começo, eu sempre digo, o trânsito é o espaço mais social que existe, é onde todos estão. A criança, o jovem, o idoso, de todas as profissões, todas as classes econômicas estão no trânsito, seja como pedestres, como motoristas, como transportados, passageiros estão no trânsito. Então, não é só importante, é necessário que todos esses órgãos, não apenas os DETRANs, que são os órgãos estaduais de trânsito, mas também os que fiscalizam o trânsito, as polícias rodoviárias federais, a polícia militar, os próprios municípios, cada um tem uma vivência diferente, uma característica diferente, mas nós temos todos que obedecer uma mesma lei, né? Porque a nossa Constituição rege que o trânsito somente pode ser
legislado pela União. Então tem que ser uma lei federal, uma lei nacional para todos. E é importante que se escute sim, porque são esses os órgãos que têm a experiência. Se escute os especialistas, os estudiosos, né, para que não se faça uma lei inócua, uma lei que não possa ser aplicada ou que não vá trazer nenhum benefício para a sociedade. Doutor Marcelo, mas os especialistas, o que a gente tem percebido na imprensa, principalmente, tem manifestado preocupação que esse afrouxamento, dá para se dizer assim, da legislação de trânsito, ele provoque mais mortes e vá na contramão dessas orientações de organismos como a ONU, enfim, a OMS, que estão preocupadas em reduzir as mortes no trânsito. Você relaxando essa legislação, não há uma tendência em acontecer isso, de repente incentivar que de forma indireta, né, que mais acidentes aconteçam? Qual é a sua opinião? Eu concordo, pode acontecer sim. O problema nessa norma, claro, como eu disse, ela prevê uma forma de agilizar os processos de suspensão do direito de dirigir por determinadas infrações. Hoje, você pode ter a carteira suspensa por vários motivos, né, o direito de dirigir suspenso. Por uma infração de embriaguez, por exemplo, ou por o acúmulo de um determinado número de pontos. Quem é o órgão responsável por suspender esse direito de dirigir ou cassar uma carteira? Somente o Detran. Tá? Então, somente o Detran, onde foi emitida essa carteira. Nesse projeto, ele mantém essa competência do Detran para a suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos, mas repassa a competência para o órgão que autuou poder suspender o direito de dirigir por uma infração. Então, por exemplo, se o cidadão cometeu uma infração de embriaguez em São Miguel do Oeste, é a autoridade de trânsito de São Miguel do Oeste que vai cobrar a multa e vai impor a penalidade de suspensão. Tudo isso num processo só. Antigamente tinha que ter um processo lá em São Miguel para apurar o pagamento da multa, a cobrança da multa. O processo defensivo tinha que ser lá. E o processo suspensivo do direito de dirigir tramitava então no Detran, onde a carteira daquele motorista foi expedida. Então, o projeto é muito bom, mas essa proposta ela bate em conflito com outras regras que estão no Código de Trânsito. Então, por isso que elas têm que ser aprimoradas para que não fique inócuo. Quanto à pontuação, o que nós temos hoje? Realmente tem falhas no sistema. Por quê? Nós temos 20 pontos, são poucos pontos a se atingir se considerarmos que se pontua, por exemplo, por estacionamento não pago. Tá? Então, o estacionamento não pago não é uma infração de trânsito, é uma infração administrativa. Não trouxe risco à segurança do trânsito eu deixar de pagar uma tarifa para estacionar um veículo. Eu transitar com um veículo com a cor alterada. É proibido? É infração? É infração, é proibido, eu tenho que corrigir os documentos do veículo. Mas isso não traz riscos à segurança do trânsito. Entendi. E aí aquele motorista é também penalizado com aquela pontuação. Então, em vez de, na minha opinião, como especialista, ao invés de simplesmente aumentar o número de pontos, deveríamos tratar melhor quais infrações realmente devem ser pontuadas e quais não devem. E essa parte não está prevista, então? Não está prevista. Outra situação que gera um conflito social, porque a proposta ela tem um viés econômico, né? Dá para entender a proposta do executivo que o transportador não pode parar, o motorista não pode parar, ele precisa sustentar a sua família, claro que existe. Mas também nós temos que pensar pelo outro lado que é na segurança. E o motorista profissional, o nome já diz, é o motorista profissional, é aquele que tem que ser expert, mais competente, mais cuidadoso na sua função, pois ele é um profissional. Então eu não posso negligenciar mais aquele que é o expert, aquele que é o profissional. Ele tem que dar o exemplo, né? Entendi. Então nós temos esse problema. Mas o motorista de caminhão ele está sujeito a mais infrações porque ele está mais tempo transitando. É verdade, mas por ele estar mais tempo transitando, ele também é mais sujeito a acidentes. Então existe um conflito, a gente tem que achar um meio termo aí e que é possível. É possível achar esse meio termo, sim. Hoje, o prazo mínimo de suspensão de uma carteira, de um direito de dirigir, desde 2006, é de 6 meses. Então, alguém que atingir 20 pontos na carteira hoje vai ter a suspensão no mínimo de 6 meses, enquanto que até 2015 era de 30 dias.
Outro aspecto dessa mudança também, doutor Marcelo, diz respeito à validade da carteira de motorista, né? De 5 para 10 anos para quem tem até 55 anos. É uma janela de tempo grande, 10 anos, né? Muita coisa pode acontecer com uma pessoa nesse período. Também queremos a sua opinião sobre isso. Então, a minha opinião como especialista, eu sou contrário, né? Vão me apedrejar na rua. Mas como mencionou o executivo ao apresentar essa proposta, falou em razão aos gastos, né? Então, eu acredito que aí é que teríamos que trabalhar, na isenção, na redução dos gastos para a emissão da renovação desses exames, mas não na abertura, na amplitude do prazo de vencimento. Veja que 10 anos é um lapso muito grande. Muitas coisas podem acontecer a uma pessoa. Ela pode perder a sua visão, ela pode perder a sua audição, ela pode perder a sua condição motora, ela pode perder o seu discernimento, enfim, é muito grande esse lapso. Ela pode ter problemas psicológicos, ela pode ter problemas com drogas, ela pode ter, enfim, N situações pode acontecer na vida dessa pessoa que a impeçam de dirigir ou que a impeçam de dirigir um carro sem adaptações, por exemplo. Então é muito longo esse espaço. Dirigir é quase a mesma coisa que portar uma arma. Em vez de para renovar um registro de arma, um porte de arma, ele também é anual, para que se ateste se aquela pessoa ainda possui condições de possuir aquela arma ou de portar aquela arma. O automóvel é a mesma coisa, né? Então o interessante da proposta é reduzir o quê? Reduzir o custo, reduzir a burocracia, mas não o tempo, porque isso nós vamos estar colocando em risco a segurança do próprio condutor, da família dele, dos passageiros dele e de toda a sociedade que está ao redor. É interessante na proposta é o exame médico ou o exame psicotécnico não ser necessariamente obrigatório fazer com os médicos do órgão de trânsito. Você pode procurar a rede pública para fazer esse exame, você pode procurar o seu médico particular para fazer esse exame, afinal todos são médicos, todos são psicólogos, têm a mesma graduação, portanto presume-se que a mesma capacidade, mesma competência, né, mesma legitimidade para atestar as condições daquele motorista. Assim como poderíamos colocar, por exemplo, que quem tem plano de saúde poderá fazer esse exame através do seu plano de saúde. Claro. Então isso poderia ser acrescentado como uma obrigação do plano de saúde ao sistema, à normatização, né? Seja pelo sistema de convênio, pelo sistema público de saúde ou pelo médico particular. Tá certo. Aí tem dois pontos de vista aí sobre essa questão, né? A questão de facilitar, de repente, baratear os custos para quem precisa fazer a renovação e também seria uma medida para desafogar, de certa forma, os DETRANs? Também, vamos pegarmos, por exemplo, o órgão de trânsito aqui de Chapecó, é um órgão que hoje está afogado, não consegue dar conta da demanda, até porque muitos dos funcionários são terceirizados, né? Então não consegue dar conta da demanda. Mas hoje o executivo tem que aprender a utilizar as tecnologias disponíveis. Então para você renovar isso, levando-se o exame médico até o órgão de trânsito, atestando, é só inserir no sistema, né? Isso pode ser feito daqui a pouco pela internet, é muito fácil de se fazer. A questão, como disse, a redução de custos, né? A emissão de uma CNH ela pode ser isentada. Hoje nós temos várias isenções para doadores de sangue, para hipossuficientes, ou seja, eu posso apresentar o meu comprovante de renda e pedir demonstrando que eu sou hipossuficiente financeiramente e pedir uma isenção. Se eu sou doador de sangue, eu poderia pedir uma isenção. Se eu sou portador de necessidades especiais aliado a uma condição financeira não privilegiada, eu posso pedir uma isenção, né? Então tudo isso poderia estar na norma. Poderia estar ali e facilitar a vida de todo mundo, exatamente, né? Agora, Marcelo, o governo justificou essa proposta de alteração dizendo que há exageros punitivos hoje no nosso Código de Trânsito. Você acredita que isso seja realmente um fato, uma realidade, esse exagero punitivo? Há um exagero punitivo, como eu mencionei antes, porque toda infração, independente do tipo de infração, se é por irresponsabilidade ao volante ou se é por uma responsabilidade civil, se pune o condutor com a perda da pontuação. Por um outro lado, nós temos aí também uma distorção, porque se um veículo é de uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica não tem carteira de motorista, ela não dirige. Então veja que a pessoa que é física e tem o veículo no seu nome, e que levou infrações por irregularidades outras que não na condução, como eu mencionei antes. Deixar de regularizar a cor do veículo, estacionar em local sem pagamento. Essa pessoa física vai sofrer uma punição que a jurídica não vai. Então nós estamos tratando situações iguais de formas
distintas, né? Então, nessa questão da pontuação, sim. Na questão arrecadatória, a questão da infração, não é porque as infrações são altas. Eu acredito que o que está faltando aí é ação. Há um ímpeto arrecadatório punitivo quando não se analisa as rodovias que nós estamos usando, por exemplo. Você pega uma rodovia em Chapecó, uma via urbana em Chapecó, elas são de 40 a 50 km por hora. Todo semáforo em Chapecó, no perímetro urbano, é 50 km por hora. E aí você vai para a BR, para 282, e a velocidade é 60 km por hora. Como explicar que a velocidade na rodovia é 60, numa rodovia federal, que está em boas condições, duplicada em vários trechos, a 60 km por hora, enquanto eu transito no centro de Curitiba a 70. Então, o que falta é ação, o que falta é modificar a sinalização, o que falta é melhorar as vias, porque trânsito é o quê? É segurança, fluidez e conforto. Fluidez, três pilares. Hoje a gente pode incluir a economia também, né? Economia também. Se não houver fluidez, não vai haver acidentes. 60 por hora evita acidente. Sim, 40 evita menos ainda. Se não usar o veículo, nenhum acidente vai ter. Mas já nós não temos a fluidez, não temos o conforto. Então tudo isso tem que ser regulamentado também. Claro. Muito interessante a gente abordar esses pontos e discutir, ampliar as possibilidades de ponto de vista sobre a questão das alterações. Mas, Marcelo, eu gostaria que você ficasse com a gente, porque ainda precisamos conversar sobre a questão das cadeirinhas, né, das crianças na cadeirinha, a questão do exame antidrogas. Tem vários pontos ainda que nós precisamos abordar. Já já a gente segue a nossa conversa. No próximo bloco, nós seguimos conversando, então, sobre a proposta de mudança no Código de Trânsito Brasileiro e os pontos mais polêmicos dessa discussão. É rapidinho, a gente já volta. O cabelo afro é um símbolo cultural, político e de resistência. Através da internet, o movimento negro encontra maneiras de produzir conteúdo sobre a cultura negra e lutar contra a invisibilidade nos meios de comunicação de massa. As postagens e interações da página Faça Amor Não Faça Chapinha no Facebook foram objeto de estudo de Denner Cardoso da Silva, em seu trabalho de conclusão do curso de Publicidade e Propaganda. A partir da observação e análise das postagens da página, Denner percebeu que são raras as manifestações de intolerância e que a maioria das publicações instigam a reflexão acerca da cultura e da identidade negra. Através da participação dos seguidores, a página se configura como um espaço voltado para a criação da consciência coletiva negra. Faça Amor Não Faça Chapinha surgiu em 2013 no Facebook e promove o reconhecimento identitário de pessoas que possuem o cabelo crespo, além de levar mensagens de empoderamento e discussões sobre a cultura negra. Sou Brian Zereski e esse é o Uno Ciência. Até a próxima! O que podemos chamar de revolução? Aqui na UNO, revolução é viver todo dia um modelo de universidade que leva em conta as pessoas, a diversidade e a comunidade ao redor. É ter orgulho de formar mais de 30 mil profissionais e ver 90% deles atuando no mercado. Revolução é entender que existe vida antes e depois da universidade. É ir além do diploma, na verdade. Revolução é criar o primeiro doutorado da região. É possibilitar o acesso à educação, beneficiando 25 mil pessoas com bolsas de estudo. E isso ainda não é tudo, porque a revolução do conhecimento não é só um momento, é para sempre. Uno Chapecó, a comunidade do conhecimento. Estamos de volta com Outros Olhares e hoje o nosso assunto é o projeto de lei que propõe alterações no Código de Trânsito Brasileiro. A gente segue conversando aqui com o nosso convidado, o advogado especialista em trânsito, Marcelo Batirola. Marcelo, como você atua aqui na região, o que você percebe? Quais são as maiores infrações que os motoristas cometem aqui pelo teu dia a dia, assim, no teu escritório? Bem, aqui no perímetro urbano de Chapecó, o que a gente mais percebe são as infrações de excesso de velocidade,
flagradas por equipamentos eletrônicos, principalmente em semáforos, né? E também nos semáforos passar o sinal vermelho, e também as infrações de não obedecer o estacionamento regulamentado, né? Na grande maioria por deixar de pagar o tempo permitido pelo estacionamento e aí deixar de regulamentar, né? Regularizar, desculpa, a autuação. A questão do excesso de velocidade ela é muito preocupante, né? Porque aliado a isso, a gente vê aqui dentro dessa proposta de relaxamento aqui das leis do trânsito, a questão da não punição para pais que dirigem ou para pessoas que dirigem sem colocar as crianças na cadeirinha. Essa é uma questão que, aliás, dá para se dizer que é um dos pontos mais polêmicos dessa alteração, né? Como que você enxerga isso? De que forma? Ponto polêmico, sim, porque novamente está relacionado pela questão econômica, porque essas cadeirinhas são um equipamento caro. Mas a criança é um ser indefeso, né? E é responsabilidade dos pais transportá-las com segurança. Só que do mesmo jeito que se eu não tenho dinheiro para comprar um capacete, eu não posso ter uma motocicleta. Então eu tenho que transportar aquele menor, aquela pessoa indefesa, da forma segura que a lei estipula. E essa lei, obviamente, ela tem que ser analisada por técnicos. Tanto que essas cadeirinhas elas têm que ser aferidas pelo Inmetro. Então não é qualquer cadeirinha que vai substituir, vai dar segurança à criança. No projeto está 7 anos e meio. É uma variável que depende muito também do tamanho da criança, do peso da criança, né? A situação também de quando é que essa criança pode ser transportada no banco da frente, quando é que ela deve ser transportada no banco de trás. Nós já temos veículos hoje que já vêm com a cadeirinha incorporada. Claro que são veículos de um padrão mais elevado, onde você transforma o banco do carro numa cadeirinha, ele é moldável, né? Mas eu não vejo como abrir mão de você transportar uma criança de uma forma segura, dentro da cadeirinha, com o seu cinto, fixa no veículo, dependendo da idade da criança, se ela não tem ainda o tônus muscular necessário para segurar o pescoço, ela tem que ser colocada virada, né, a cadeirinha, jamais na frente de um veículo, especialmente se é um veículo com airbag, que um veículo com airbag, até uma criança de 10, 11 anos, ou uma criança mais franzina, um airbag pode matar. Pode ser pior do que o acidente em razão da velocidade da explosão dele. Por isso que até 10 anos a criança tem que ser preferencialmente transportada no banco de trás. Se eu tiver 4 crianças, como eu faço? Eu vou colocar a mais velha no banco da frente? Não, eu vou colocar a de maior estatura, é o que diz a norma hoje. Se todas elas forem menores do que 10 anos, né? Se tiver alguma maior do que 10, essa vai na frente. Se todos forem menores, a de maior estatura que vai ser transportada no banco da frente. Mas existem os veículos que só têm bancos na frente, então não tem como. Você vai ter que acabar transportando a criança naquele banco da frente. Agora, dispensar a cadeirinha e uma cadeirinha que seja aprovada pelo Inmetro ou que seja de uma marca que já tem a sua aprovação, é um risco muito grande, né? É deixar em risco as nossas crianças. Porque os pais não vão gastar a fortuna que se pedem numa cadeirinha dessa. Volto a afirmar, questão econômica, teríamos que trabalhar na isenção de tributos e reduzir o preço dessas cadeirinhas, em popularizar o acesso a essas cadeirinhas. Claro, aqui os estudos trazem, Dr. Marcelo, não sei se você concorda com isso também, que as cadeirinhas evitam, o uso delas evita em cerca de 60% as mortes de crianças em acidentes de trânsito, e em Santa Catarina esse índice é ainda maior, ela evita em torno de 74% que crianças de até 10 anos, né, evita a morte dessas crianças. Então, está mais do que comprovado cientificamente, por estudos, de que ela é importante, de que ela é necessária. Agora, a pergunta que eu ia lhe fazer é a seguinte, você acredita que os pais, nós, né, as pessoas, estão preparadas para cumprir uma regra sem serem punidas, terem que ser punidas para então adotar determinado comportamento, como é o caso de colocar as crianças na cadeirinha, porque mesmo sendo punidos, muitas vezes a gente vê que não acontece isso, né? As crianças estão soltas no banco de trás. Infelizmente, eu acredito que não. Não deveria ser assim, deveria ser através da educação e do amor que temos às nossas crianças. No momento em que eu tenho um filho ou que eu vou transportar alguma criança, eu tenho que saber que eu ter uma cadeirinha, a prioridade é eu ter um outro bem, né? A preservação da vida, da segurança, da integridade daquela criança, ela é superior a algum outro bem que eu possa vir a ter.
não seria necessário a punição, não só para isso, para várias outras situações. A gente deveria ter educação e, através da educação, agir corretamente. Mas, infelizmente, de acordo com a nossa cultura, não é assim que funciona, né? Toda obrigação aqui no Brasil, ela só é cumprida se tiver uma punição pelo seu descumprimento, pela sua desobediência. Um policial, um agente de trânsito vai abordar, não necessariamente um pai, mas um motorista transportando uma criança de forma irregular, vai dar uma advertência para ele. E aí? O que vai acontecer? Né? Porque essa que é a ideia, que da multa se transforme em uma advertência verbal, por escrito. É uma advertência. O nosso Código de Trânsito já prevê advertência por escrito para infrações leves e médias, né? Infrações consideradas leves e médias, desde que aquele condutor não seja reincidente naquela mesma infração nos últimos 12 meses e que se entenda que aquela providência é a mais educativa e sempre é. A advertência sempre é a providência mais educativa. Então eu não sou contrário à advertência, mas não que sempre seja advertência. Tem que ter um registro daquela infração, vai ser advertido numa próxima situação, aí ela tem que vir a multa, ela não pode ser sempre advertido. Se eu sempre seria advertido e nunca penalizado, se a minha índole é de não comprar aquele equipamento, eu não vou comprar. Pois é, tem essa questão. E tem também, Marcelo, eu gostaria de tocar nesse assunto contigo aqui, que é um outro ponto também da alteração da legislação que fala do exame antidrogas para motoristas profissionais, né? E a reclamação das empresas é também em função da questão econômica, do custo desses exames, tudo me parece que gira, né? Toda essa modificação gira em torno no sentido de reduzir despesas, reduzir custos, né? Qual é o perigo ou que tipo de riscos que se correm quando eu deixo de aplicar um exame desses num motorista de ônibus, por exemplo, que é um ônibus de transporte escolar? Bem, obviamente, toda empresa é responsável pelos atos do seu motorista. Então, se um determinado motorista causar algum dano, tanto ele quanto a empresa vai ser responsabilizada. Mas não adianta você responsabilizar alguém depois que a morte já ocorreu. Para aquela família que perdeu o ente querido, nenhuma indenização vai ser passível de suprir aquela lacuna. Então voltamos à questão econômica. Quanto custa fazer esse exame? Teremos que baratear esse exame, facilitar o acesso a esse exame, mas acho um risco não fazê-lo. Até porque o motorista profissional é aquele que está mais tempo nas rodovias, em rodovias sem condições, aonde você vai ter um inocente, muitas vezes, que, em razão das condições das nossas vias, via simples, mão dupla, sem acostamento, o cidadão enxerga algum outro veículo vindo desgovernado, não tem para onde fugir, tá? E aí eu vou tirar ainda a possibilidade de testar se aquela pessoa que está dirigindo profissionalmente tem condições de continuar a conduzir aquele veículo profissionalmente. Então nós temos que trabalhar custos. Até porque nós deixando irresponsáveis, veja que é uma minoria insignificante, mas ela existe, né, desses responsáveis que utilizam produtos ilícitos enquanto conduzem os seus veículos, principalmente os veículos de transporte. Mas e o custo daquela morte ou daquela lesão? Quanto custa o lesionado, quanto custa o traumatizado, quanto custa aquela pessoa que ficou incapacitada ou que morreu, não só para a sua família, mas aos cofres do próprio Estado? Claro. São bilhões de reais de custos que o Brasil consome para poder pagar as indenizações, para poder tratar dessas pessoas através das pensões que o INSS vai ter que pagar aos inválidos, através dos tratamentos que o SUS vai ter que dar a essas pessoas, através da perda da arrecadação em razão da perda da produção dessas pessoas inválidas ou que foram a óbito. O custo é muito alto ainda, né, em relação... E o trânsito, a gente sabe que é um dos fatores que provocam o maior número de mortes, né, no mundo todo. Agora, tem uma meta bem ousada também dos organismos internacionais, como a ONU, a OMS, em reduzir pela metade até 2020 o número de acidentes, né, de pessoas mortas e feridas em acidentes de trânsito. Você acha que é uma medida ousada ou ela é possível? Se ela sair do papel, ela é possível, tá? Aqui no Brasil, vamos falar de Brasil, nós temos hoje uma média de 50 mil mortos por ano no trânsito, mais um número parecido de inválidos e aproximadamente 1 milhão de feridos. Só que esse número vem se mantendo há anos. Por mais que se tomem medidas para reduzir o número de acidentes ou para
melhorar as condições dos veículos de segurança, o fato é que a cada dia mais temos mais pessoas nas ruas, mais veículos nas ruas. Então o número absoluto de acidentes não está acontecendo uma diminuição. Determinado final de semana vem um órgão policial, a Polícia Rodoviária Federal, muito feliz que diminuiu em 20 e tantos %. Mas no final do ano a contabilidade do Brasil geral é sempre a mesma, ela não diminui, está sempre girando ao torno dos 50 mil mortos. E a gente fala ainda, Marcelo, que as pessoas mais vulneráveis no trânsito, dá para se dizer que ainda são os pedestres, os ciclistas, os motociclistas, são essas pessoas que têm os maiores danos quando se fala no trânsito? Sim, os danos físicos com certeza são, é porque elas não têm uma carcaça, elas não têm uma proteção, né? Mas elas têm que, o ciclista, o pedestre, o motociclista, eles têm que se dar conta que eles também fazem parte daquele sistema. O pedestre faz parte do sistema do trânsito. Então ele tem que prestar atenção, ele não pode atravessar a via desgovernadamente, sem olhar no local equivocado. O ciclista, a mesma situação, de andar de forma irregular, andar sem os equipamentos eletrônicos, lembrando que ciclista não é pedestre. Então eles não têm os mesmos direitos, também não têm as mesmas obrigações, mas ciclista não é pedestre. Então o ciclista não tem a preferência num cruzamento como tem o pedestre, a menos que ele desmonte da bicicleta e a empurre, né? Aí ele se equipara a um pedestre, mas não é. E dá para se dizer também que os homens continuam sendo, nas estatísticas aí, as pessoas que mais se envolvem em acidente. Sim. Em relação a gênero, né? Por quê? Acredito que pelo excesso de confiança que faz parte do universo masculino. O maior índice de acidentes é entre homens, mortes também, na faixa dos 20 e poucos anos até um pouco antes dos 30, né? Quando são muito novos, não, porque tem que tomar cuidado, porque não pode perder a carteira, são mais cuidadosos. No momento em que se adquire uma confiança, começa a se abusar. Então nós poderíamos dizer, mas o número de homens dirigindo veículos ainda é muito maior que o número de mulheres. Mas mesmo assim, proporcionalmente, o número de acidentes envolvendo os homens são muito maior do que os envolvendo as mulheres. As mulheres são mais cuidadosas. Nós estávamos conversando antes do intervalo, principalmente a mãe é mais cuidadosa, pois tem medo de que aconteça alguma coisa com seus filhos e com ela mesma, para não deixar os filhos sem a mãe. Em razão disso, elas têm um seguro, inclusive, menor, né? Elas têm uma tabela de seguro com prêmios menores para elas. Olha só, mas de forma geral, Marcelo, até para a gente ir se encaminhando aqui para o nosso fechamento, né? Independente dessas alterações na legislação serem aprovadas ou não, nesse momento a gente está discutindo esses aspectos, mas amanhã depois podem ser outros, né? O que você diria para as pessoas de forma geral? Como que as pessoas devem se comportar, como nós devemos nos comportar e os principais cuidados para a gente ter um trânsito mais harmonioso, com menos mortes, com mais possibilidade aí de todo mundo viver em harmonia? O que você diria? Eu diria que é calma, né? A gente tem que ter calma e respeito, paciência, calma, respeito e paciência. Se controlar a velocidade, se andar em locais em que a velocidade maior é permitida realmente e ter paciência. Se acontecer alguma coisa, vai com calma, um pouquinho de sangue frio, jamais discuta no trânsito. A buzina não serve para xingar alguém, a buzina é para chamar a atenção de alguém antes do acidente, não para xingar depois. Simplesmente respeito, né? Se a gente tiver respeito pelo outro, se a gente tiver compaixão pelo outro, mesmo pelo aquele que em algum momento pode estar cometendo alguma irregularidade, não é por isso que eu vou sair brigando, xingando aquela pessoa, né? Respira fundo, segue, né? Tá certo. Marcelo Battirola, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Outros Olhares, pelos seus esclarecimentos, né? E volte sempre, volte outras vezes. Obrigado, sempre à disposição. Ok. Tá certo, o programa Outros Olhares de hoje vai ficando por aqui. Você acompanha a TV Uno no canal 15 da NET e também nas nossas mídias sociais. Até semana que vem!